Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador, e hoje vamos falar sobre algo que todo ser humano em algum momento se pergunta. Afinal, o que dá sentido à vida? Essa pergunta atravessa séculos, religiões e filosofias, mas curiosamente ela também chegou aos laboratórios de neurociência. Hoje sabemos que ter um propósito não é apenas uma questão de filosofia, é também uma questão de biologia. O cérebro humano é moldado para buscar sentido. Pesquisas mostram que o propósito atua como uma espécie de bússola interna, capaz de orientar decisões, reduzir o estresse e até prolongar a vida. Estudos realizados na Universidade de Harvard revelam que pessoas que têm um senso claro de propósito apresentam níveis mais baixos de inflamação, melhor funcionamento imunológico e menor risco de doenças cardiovasculares. Ter um porquê literalmente reorganiza o corpo e a mente. Mas o que acontece no cérebro quando sentimos que nossa vida tem propósito? Parte da resposta está num circuito conhecido como sistema de recompensa, que envolve o estriado ventral, o córtex órbito-frontal e o córtex pré-frontal medial. Quando agimos de acordo com nossos valores ou metas significativas, esse sistema libera dopamina e serotonina, que são neurotransmissores associados à motivação e ao bem-estar. É como se o cérebro dissesse: continue por esse caminho, isso faz sentido. Por outro lado, a falta de propósito desorganiza esse mesmo sistema. Sem um norte, o cérebro entra em um estado de dispersão. As recompensas se tornam superficiais, os estímulos perdem força e a sensação de vazio se instala. Isso ajuda a explicar por que o tédio e a apatia são tão desgastantes. O cérebro precisa de significado, tanto quanto precisa de oxigênio. Mas o propósito não é uma coisa que simplesmente se encontra, ele é construído. E a neurociência sugere que essa construção passa por 3 elementos: identidade, valor e contribuição. Identidade é quem sou eu. Valor é o que eu considero importante. E contribuição é o impacto que eu quero gerar no mundo. Quando esses três pontos se alinham, o cérebro experimenta coerência, uma sensação de integração entre pensamento, emoção e ação. Há também um aspecto espiritual poderoso nessa equação. O Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Para ele, o sentido não se cria apenas em momentos de prazer, mas principalmente no enfrentamento da dor. A neurociência confirma essa visão. Quando ressignificamos o sofrimento, quando encontramos um propósito dentro dele, ativamos regiões do córtex pré-frontal responsáveis pela resiliência emocional. Isso significa que o propósito pode transformar a maneira como lidamos com as adversidades. Ele muda a pergunta que o cérebro faz. Em vez de por que isso aconteceu comigo, passamos a perguntar: para que isso pode me transformar? Essa mudança sutil, mais profunda, altera toda a dinâmica neural da percepção da dor e da recompensa. Na prática, pessoas com senso de propósito demonstram maior capacidade de adiar recompensas, de manter hábitos saudáveis e de sustentar o foco ao longo do tempo. Elas não dependem apenas de motivação momentânea. O propósito fornece uma energia estável, de longo prazo. Mas talvez o mais fascinante seja perceber que o propósito pode ser contagioso. Quando nos conectamos a pessoas com forte senso de missão, o nosso cérebro responde com sincronia neural. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que durante conversas inspiradoras há uma espécie de acoplamento entre as ondas cerebrais de quem fala e de quem escuta. É o propósito sendo transmitido de um cérebro para outro. E há uma outra dimensão, o propósito coletivo.
Trabalhar, ensinar, criar ou cuidar de alguém são experiências que ativam circuitos de recompensa mais duradouros do que recompensas individuais. Por isso, contribuir com algo maior do que nós mesmos gera um tipo diferente de prazer, que é o prazer do sentido. Mas como descobrir ou fortalecer o próprio propósito? Uma maneira simples é refletir sobre 3 perguntas. O que me dá energia, mesmo quando estou cansado? O que me entristece ver no mundo e me desperta a vontade de mudar? E o que eu faria mesmo se ninguém estivesse olhando? Essas respostas costumam apontar na direção certa. Do ponto de vista neurológico, o propósito é como uma rede de conexões que fortalece com o uso. Quanto mais você age de acordo com o que acredita, mais essas vias neurais se consolidam. É por isso que viver com propósito se torna, com o tempo, mais natural. No fundo, o propósito não é sobre o que fazemos, mas sobre o que se transforma dentro de nós enquanto fazemos. É o encontro entre a ciência e a alma. É a certeza de que o cérebro foi desenhado não apenas para sobreviver, mas para significar. Se esse episódio fez sentido para você, curta, compartilhe e envie para alguém que também possa se beneficiar dessa conversa. Isso ajuda não apenas o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas, mas também espalha conhecimento e informação. E se você ainda não se inscreveu no Masrua Braincast, aproveite para fazer isso agora. Assim você fica por dentro de cada nova reflexão sobre neurociência, saúde e espiritualidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua e esse foi mais um momento onde a ciência encontra a humanidade. Até o próximo episódio. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.